E quero agradecer pela presença de cada um de vocês aqui. Marcelo, Marcelo, um abraço aí pro pessoal da igreja de Guarulhos, tá bom? Seja bem-vindo vocês também, tá? E a gente preparou até um cenário aqui, não dá nem para vocês verem pelo celular aí, né? Tá tudo arrumadinho aqui atrás, só dá para ver uma parte aqui do cenário, né? Eu vou mostrar pra vocês como seria se a gente tivesse conseguido. Então vocês iam ter ali, ó, a visão do PowerPoint, seria assim a tela de vocês, iam poder me ver, né? Aqui pequenininho e do lado o PowerPoint ali, eu vou até clicar aqui, vocês iam ver as cenas do PowerPoint aparecendo, né? Mas infelizmente não deu certo. Então a gente vai fazer dessa forma mesmo e vamos treinar de novo, ver o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu. A gente fez um teste antes, até aquele convite que eu fiz para vocês antes, avisando que 7h30 a gente ia começar, porque a gente já estava aqui tudo pronto, né? E preparando para poder apresentar para vocês. Edna, bem-vinda, Edna. Márcio Marcioli, Eliane Oliveira, César Ramalho, Marcelo, feliz sábado aí, Marcelo. Eu sei, Marcelo, eu sei que você é de Guarulhos, ok? Giana, bem-vindo, um abraço para você, Giana, e toda a família, para a Rafinha, tá bom? Já foi dormir a Rafinha? Renan Salles, muito obrigado, Renan. Uma das coisas que eu estou respondendo seria das perguntas de vocês aí que vocês fizeram. Jussi Matos, Giovana Aparecida, Leandro Faria, Lê, obrigado. O Lê estava me ajudando aqui. Era ele que estava me ajudando tudo para ver se a gente conseguia fazer essa transmissão, mas infelizmente não deu certo. Mas mesmo assim agradeço ao Leandro pelo empenho, pela ajuda, né? E um dia vai funcionar, né? Um dia vai dar certo. E a gente vai agradecer a Deus. Pena que não deu para começar hoje, né? Jean Jesus, bem-vindo, Jean. Ailton Silva, a Anália Xavier, Pedro Casaquinha, meu amigo, você tá aí, Deus abençoe, lá em Portugal. Me lembro de você e sua esposa. Rapaz, eu tava olhando as fotos, seus filhos estão enormes, né? Que bênção, Deus abençoe vocês. Ailton Silva Matos, Anália Xavier, Maria do Carmo Silva, Alex Azevedo, um abraço pessoal lá de Paraupebas, todos que estão lá reunidos assistindo. Joana Gouveia, Juma Gouveia, né, Juma? Deus abençoe, viu? Tatiana Anjos, Margarete Ferreira Mendes, também sejam bem-vindas. Daniel Romagnoli, meu amigo Daniel aí do IASP, um abraço para você e sua família. Giana, Francisco Assis, abraço meu amigo de Portugal, Pedro Casaquinha, tá dando um abraço para todos, né? Bom, irmãos, eu não vou poder falar de todo mundo, né? Já temos aqui 52 pessoas, o nosso horário está bem avançado. Eu só quero dar um minutinho aqui para todos entrarem. Ontem nós tínhamos 106 pessoas, depois chegou a 442 pessoas que tiveram acesso ao nosso vídeo de ontem. E muitas pessoas mandando aqui. Eric, um abraço para você, meu amigo Eric. Cássia Yolanda, Sanderson. Muito bem-vindo a todos, viu? Deus abençoe. Abraço, Eric. Você e a sua família. Maria Antônia Matos, seja bem-vinda. Maria Antônia Matos mesmo, não parenta. Júnior Costa, Juliana Freire, Gustavo Matos, Meu sobrinho. Aline Andrade, bem-vindo, viu? Deus abençoe. O pessoal aqui, quando ouve um nome que sabe que é da família, fica tudo vibrando aqui dentro da sala, né? Quero mostrar pra vocês como é que tá a nossa sala hoje aqui. Hoje nós temos um espectador que chegou da Bahia, tá aqui nos visitando. Quero mostrar pra vocês aqui como é que tá a nossa sala aqui, ó. A nossa aqui tá bem cheia a nossa sala aqui. Dá um tchauzinho aqui, pessoal, tá? Tem mais gente ali. Vocês vão ver todos que estão aqui. Aqui, ó. Isso. Olha aí. Tá bom? Então, todos aqui nos visitando. Tem duas ali do Piauí que veio nos visitar. Deus abençoe a todos. Ok? Oi, tio. Um abraço, tio Tião. Um abraço pra você, viu? Sejam bem-vindos todos. Cleidmar, bem-vindo, Cleidmar. Um abraço pra você, viu? Bom, gente, meu filho já orou e nós vamos, então, continuar a partir de onde nós estávamos ontem, né? E queria tanto que vocês vissem, hoje eu preparei o PowerPoint que vocês precisariam visualizar, né? Mas Deus sabe todas as coisas e vamos seguir. Ontem nós estamos vendo, o pessoal está dizendo aqui que realmente nós somos pontualmente atrasados, né? É o tema da nossa live desde quarta-feira, né? Pontualmente atrasados. A minha amiga Mirtz falou assim, meu amigo atrasadinho, entra logo. Ô, minha amiga Mirtz, um abraço para você, a família, tá? Um abraço para Luciara e Hugo, que tá lá na Alemanha, um abraço para eles, viu?
Levi Pacheco, César Oliari, Jean Vitor, Maria Antônia Matos. Ok, um abraço para vocês, viu? Então vamos começar, gente. Ontem nós estamos vendo, desde quarta-feira, uma sequência de eventos e uma sequência profética e de situações que as pessoas do passado, os pioneiros da nossa igreja no passado passaram. Eventos proféticos que aconteceram nos dias deles e também eventos proféticos que aconteceram nos dias dos discípulos e a grande decepção que cada um passou, né? E nós vimos também sobre para o que nós devemos nos preparar, o que devemos nos preparar e quem é que vem como ladrão, né? Então, toda esse estudo que nós estamos fazendo aqui seja para honra e glória de Deus e para que você aí na sua casa possa entender, no conforto da sua casa, o que Deus tem de mensagem para nós nesses últimos dias, ok? Eu separei algumas perguntas e vou responder. Talvez amanhã a gente faça uma live no horário do culto, né? Talvez até um pouco mais cedo para não conflitar com muitas igrejas que estão transmitindo o seu culto ao vivo, né? Ou mais tarde, para que a gente possa responder as perguntas que foram feitas durante essa semana e talvez alongar um pouco mais o assunto que a gente está tratando nesses 3 dias que nós estamos reunidos, tá? E ontem nós paramos fazendo uma pergunta, né? Sobre a experiência dos judeus. Ela nos deu uma pista de qual seria o sinal que Deus deu para os judeus naquele tempo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, nós vamos ver que diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o povo judeu, a experiência do povo judeu também passaram por uma grande decepção. E eles também tiveram uma situação na qual eles viram o cumprimento da profecia nos seus dias, porém não conseguiram identificar da forma correta. Tudo aconteceu perfeitamente, exatamente, mas de uma maneira que eles não imaginavam. Eles estavam esperando um rei vitorioso e valente que viria para libertar o povo da escravidão do jugo romano e iria dar a eles um reino onde os líderes ali da igreja reinariam sobre todo o povo e sobre toda a nação de uma forma que todos seriam governados por eles, né? E haveria um rei que seria o Messias, né? Então, nós vemos que eles passaram também por uma grande decepção. E havia um sinal que eles estavam esperando. Assim também como há um sinal que hoje o povo adventista está esperando para fazer alguma preparação, e nós vimos que esse sinal que muitos estão aguardando é o decreto dominical, e nós vimos também que o decreto dominical, se você aguardá-lo para que você possa então se preparar, é bem provável que você esteja perdido, porque nós vimos que o grito das virgens representa então o momento do decreto dominical onde há um despertamento da igreja, e esse despertamento da igreja separa então dentro da igreja, mostra para nós que estão separados 2 grupos, aqueles que estão selados para a salvação e aqueles que estão selados para a perdição. Então o decreto vem para que os de fora tomem posição em relação ao sábado ou domingo. Então nós vamos ver hoje algumas situações hoje que aconteceram com o povo de Israel no passado e que podem estar acontecendo conosco também nos nossos dias. Então Malaquias 4, verso 5 vai falar que tem um profeta Elias que viria. Só que eles não entenderam isso, não compreenderam isso. E quando você vai para Mateus, capítulo 17, versos 10 a 13, você vai perceber... Só um minutinho, irmão, só um minutinho só. Mateus 17, versos 10 a 13, vai nos mostrar que os discípulos chegaram para fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta que eles chegaram para fazer para Jesus era uma pergunta sobre a forma com que alguns líderes interpretavam uma profecia da vinda do Elias. E eles falaram assim: mestre, por que eles dizem isso? É assim mesmo? Ou seja, eles tinham dúvida, eles não sabiam se aquilo era daquela forma. E olha a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. E eles chegam para Jesus em Mateus 17, versículo 10 ao verso 13, assim: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Ela falou assim: Senhor, por que estão dizendo que primeiro tem que vir Elias? Porque a gente precisa entender essa profecia. Tem que realmente vir Elias? E Jesus agora vai responder para eles
essa pergunta que eles fizeram, que era o entendimento do povo daquela época. Então, Jesus respondeu, de fato, Elias virá e fará o quê? Restaurará todas as coisas. Então Jesus pega e diz assim, é isso mesmo, de fato o Elias virá e ele vai restaurar todas as coisas. Aí olha a sequência do texto. Eu, porém, Jesus, falando, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então, os discípulos chegam e perguntam, Senhor, realmente Elias tem que vir para que a gente possa entender que a profecia está correta? Porque os escribas dizem que é assim. Jesus disse, olha, realmente, de fato Elias vai vir e vai restaurar todas as coisas. E aí depois da sequência assim, Elias já veio. E aí ele diz o seguinte, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Agora olha que coisa interessante. Olhando biblicamente, nós vemos 3 Elias. O primeiro Elias era o próprio Elias. Depois nós vemos o segundo Elias, que nós vamos falar dele já já. E há um terceiro Elias, dentro do cumprimento da profecia. Então, o primeiro Elias surge e há um problema no meio do povo. O problema do meio do povo é idolatria, adoração a outros deuses, e uma forma de culto equivocada. Então, o primeiro Elias vem com uma missão, restaurar a verdadeira adoração e o altar do Senhor para o seu povo, porque o povo estava em idolatria. E depois vem o segundo Elias. Eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo. Quem é o segundo Elias? Você sabe me dizer? Se alguém puder escrever aí e nos mandar. Isso. O segundo Elias é João Batista, que aqui no próprio texto vai nos mostrar. E olha o que diz lá. Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando sobre João Batista. Então, o segundo Elias vem no espírito de Elias, com a missão do primeiro Elias, mas tem algo mais do segundo Elias. Então, o primeiro Elias é restaurar a verdadeira adoração e chamar o povo para adorar ao Deus correto, que eles estavam adorando Baal. E era uma idolatria. O segundo Elias, ele vem com outra missão, que é a missão de preparar o caminho para o Messias e chamar o povo para o arrependimento. Essa era a missão de João Batista. Agora, olha que coisa interessante. Esse era o segundo Elias. Quando você olha para esse verso aí, em Mateus 17, 10 a 13, quando os discípulos chegam a perguntar para Jesus, Jesus parece que ele confunde os verbos. Ele coloca um verbo no passado e outro no futuro. Porque ele começa a dizer assim, olha, de fato Elias virá. Virá é futuro. Então ele colocou que Elias virá. Mas ele diz que como o Messias do futuro vai fazer? Restaurar todas as coisas. E agora ele faz, eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Quando Jesus está falando do Elias que virá no futuro, ele está falando de um Elias. Quando ele fala quando fala de um Elias que já veio, ele está falando de outro Elias. Então, o Elias que já veio, aqui nesse texto, é o João Batista, que cumpriu a sua missão e executou a sua missão para aquele tempo. Chamou o povo para o arrependimento e preparou o caminho para a vinda do Messias. O Elias que virá no futuro, ele vai restaurar todas as coisas. O que é restaurar todas as coisas? Nós vamos ver quem é o Elias. Para a gente entender quem vai restaurar todas as coisas, a gente precisa saber quem é o Elias, o terceiro Elias. E eu vou dizer para você, com o poder que há na palavra de Deus, de acordo com a Espírito de Profecia, o terceiro Elias é o povo adventista ou o povo remanescente do tempo do fim. Aqueles que receberam a missão do terceiro Elias para o tempo do fim. E vocês vão entender isso, que nós vamos ver já algumas características desse Elias. Tá ok? Então, vamos dar uma olhada nessas características desse Elias. Os judeus, então, como eles não identificaram quem era o Elias, que era João Batista do tempo deles, que veio no espírito de Elias, como eles não identificaram João Batista como sendo Elias, os judeus perderam o evento, que era, como eles não identificaram a vinda do Elias, que era João Batista, perderam o sinal. E como eles perderam o sinal, que era do tempo deles, que era identificar quem era o João Batista, eles também perderam o evento, que era o quê? A vinda de Jesus à Terra. Então, por não identificar o sinal,
perder o evento. Nós vamos olhar então que no futuro, se nós não entendermos qual é o sinal, nós também vamos perder o evento. Muitos estão focando que o sinal é o decreto dominical, que é quando nós vamos nos preparar e vamos ficar prontos para poder ir para o céu. Não é assim. Decreto dominical não é a chave que vai virar e vai transformar o seu caráter, vai transformar a sua vida, vai mudar a sua relação com a sua esposa, vai mudar a sua relação com os seus filhos, vai mudar a sua relação com o seu próximo. Deus não vai apertar um botão e falar assim, agora você age dessa forma. Não vai ser assim. O nosso Deus é um Deus de livre-arbítrio. Você tem o poder de escolha. Então, nós vamos ter que nos preparar, o nosso caráter é preparado antes, para então depois ser selado. E eu vou mostrar isso para vocês também. Então, muitos estão achando que o Elias do nosso tempo, entre aspas, o sinal para nós é o decreto dominical. Mas eu digo para você que esse não é o nosso sinal. Muitos estão colocando isso, o decreto dominical está para os judeus, assim como Elias estava para os judeus daquele tempo. Então, irmãos, se você estiver achando que o sinal para a gente poder se preparar é o domingo, você está muito enganado. E você vai ser pego de surpresa. Assim como os judeus foram pegos de surpresa por não interpretarem corretamente a profecia, muitos no tempo do fim vão estar da mesma forma. Então, para a gente não perder o evento, vamos ver as 4 características dos Elias do tempo do fim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis. Vamos ver o que diz lá. Quando você vai para 2 Reis, capítulo 1, deixa aí marcado que a gente vai ler já já. Só para você não perder tempo de procurar na hora que eu for usar essa passagem. 2 Reis, capítulo 1. Deixa aí marcado. Olha só que coisa interessante. Quais são as 4 características do Elias, que vai identificar também o Elias, o terceiro Elias do tempo do fim? Olha só. Um dia, o rei mandou consultar uns espíritos, uma feiticeira, e ele pegou 50 soldados. Mandou esses soldados ir procurar essa feiticeira para saber se a doença dele era para a morte ou para a vida. Se ele ia morrer ou se ele ia viver. E aí esses 50 soldados foram pelo caminho e no meio do caminho eles encontraram com quem? Com Elias. E quando encontraram com Elias, eles disseram, olha, Elias perguntou, onde vocês estão indo? Nós estamos indo consultar uma feiticeira para saber se a doença do rei é para a morte ou para a vida. Olha, mas não tem um Deus em Israel? Não tem um profeta em Israel? Sim, tem um profeta em Israel. O Senhor é um deles. Eu sou profeta? Então, se eu sou profeta, vocês morrem agora. 49, caíram mortos. Só sobrou um. Elias deu a seguinte ordem. Vai e conta para o rei. Aí esse soldado voltou correndo para o rei para contar o que tinha acontecido. Quando ele chegou lá para contar para o rei o que tinha acontecido, ele contou para o rei, e o rei sabe o que o rei fez? Coração duro. Falei, rei, a gente encontrou um profeta no meio do caminho, e ele perguntou o que a gente estava indo fazer, a gente falou que a gente estava indo consultar uma feiticeira, e ele falou assim, que ele era um profeta, e ele falou, então todos morrem, e 49 morreu, só sobrou eu. Sabe o que o rei fez? Coração duro, afastado do Espírito de Deus, o rei disse, pega mais 50 soldados, e vai lá perguntar para a feiticeira se a minha doença é para a morte ou para a vida. Eu pergunto para você, o que você pensaria se você estivesse entre esse segundo grupo de soldados? O que você ia torcer para não acontecer? Para não encontrar o Elias, né? Porque imagina, você soube que 49 morreram e agora você vai para o meio do caminho e o que aconteceu na história? Encontraram de novo com Elias. E quando encontraram com Elias, Elias fez a mesma pergunta. E eles responderam, sim, nós estamos indo consultar uma feiticeira para saber se a doença do rei é para a morte. Mas você não tem profeta em Israel? Não há um Deus em Israel? Sim, tu és um profeta. Eu sou um profeta? Se eu sou um profeta, então vocês morrem agora. 49 mais morreram.
e sobrou só um. E agora esse um volta correndo para contar para o rei o que aconteceu. E olha só como é que o rei vai identificar quem é o profeta Elias. Olha, veja se você percebe. Abra sua Bíblia então agora em 2 Reis, capítulo 1, versículo 7. E ele lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e que vos falou estas palavras? O rei está perguntando, olha, que jeito que era esse homem? Como era a aparência dele? E olha só como é que a pessoa disse para o rei e como é que o rei identificou quem era essa pessoa. E ele lhes disseram: era um homem peludo, com os lombos cingidos com um cinto de couro. Então o rei lhes disse: é Elias o tesbita. Então, irmãos, quando você olha para as 4 características dos Elias, a primeira característica que identificou o Elias é o seu vestuário. Elias aqui, Elias o tesbita, o primeiro Elias, foi identificado pelo rei pela descrição de como ele se vestia. Esta é uma descrição muito importante, porque quando você vai para o segundo Elias, que é João Batista, a senhora White e a Bíblia diz que ele se vestia de forma tão simples que era uma repreensão para os sacerdotes que estavam na presença dele. Então, o segundo Elias também tinha uma veste que o identificava com a sua missão. Eu pergunto para você e eu que somos o terceiro Elias, será que as suas vestes identificam você como o terceiro Elias? Essa é a primeira característica. Vamos para a segunda característica. A segunda característica do Elias, nós vamos ver que o primeiro Elias, a primeira característica é o vestuário, a segunda característica é a alimentação. A Bíblia descreve a alimentação do primeiro Elias e descreve também a alimentação do segundo Elias. E eu pergunto para você, a alimentação é algo que identifica você como o terceiro Elias? Eu não estou dizendo que isso te salva. Eu quero que você entenda isso. Não é o vestuário que vai te salvar. Não é a alimentação que vai te salvar. Tudo isso é consequência de alguém que já está salvo. A pergunta que eu faço para você: você faz parte desse grupo de Elias? Que é identificado pelo seu vestuário? Que é identificado pela sua alimentação? Vamos às terceiras características do Elias. A terceira característica do Elias é vida no campo. O primeiro Elias morou no campo. O segundo Elias no deserto. E o terceiro Elias, onde Deus pede para que habite? O terceiro Elias tem um chamado para ir morar no campo. Não é porque você vai, eu morando no campo eu vou ter boa vida, não vou ter estresse da cidade. Não é isso. São 2 coisas porque você vai para o campo. Você vai para o campo, primeiro, porque Deus mandou, é uma obediência. Você é obediente a esse Deus. Ele falou para você morar no campo. Ele falou, meu povo vai morar no campo. Segunda característica. Segunda motivo. É porque no campo é onde Deus quer preparar o nosso caráter para ouvir a voz dele, para ver o cumprimento da profecia e para entender o que Deus espera do seu povo para esse tempo. Então, terceira característica, vida no campo. O primeiro Elias morava no campo, o segundo Elias morou no deserto e o terceiro Elias também morará no campo. Eu não estou dizendo que não tem Elias na cidade, não, mas se tiver, Deus vai dizer você, você vai ficar aqui. A regra geral de Deus é, meu povo mora no campo, mas eu quero que você tenha uma missão, você vai ficar aqui na cidade. A pergunta que eu tenho, você tem essa incumbência de Deus dizendo para você ficar? Porque se você não tem, você está correndo um sério risco, não somente você, mas toda a sua família. Porque quando nós olhamos para o passado, nós vemos 2 exemplos de famílias. A família de Ló e a família de Abraão. A família de Ló escolheu morar aonde? Na cidade. A família de Abraão escolheu morar nas montanhas e no campo. Quando você olha para a família de Ló, quantas pessoas se salvaram? Somente Ló. Nem as suas filhas se salvaram. Porque as filhas de Ló foram salvas da destruição de Sodoma, porém, quando elas saíram dali, estavam com o coração pervertido por conviver com o pecado diariamente,
e elas perverteram seu pai, e elas deram 2 filhos que geraram 2 nações que foram grandes perseguidoras do povo de Deus. Então, somente Ló se salvou. Mas quando você olha para Abraão, você vê que não somente sua família, mas todos os seus colaboradores também foram salvos. Agora, eu pergunto para você, você quer correr o risco de ir para a cidade e ficar com a sua família e perder os seus filhos e perder a sua esposa por um luxo de querer ficar na cidade? E vai correr o risco? Ou você vai fazer a vontade de Deus e obedecer e ir para o campo? Irmãos, eu não estou falando para você fazer loucura, tá bom? Ah não, amanhã eu estou indo para o campo. Não, se Deus falou, não é assim. O nosso Deus é um Deus de ordem. Eu costumo dizer que as pessoas que hoje estão pensando, talvez, ir para o campo, já estão, hoje já não é mais 2, para mim já estão 4 anos atrasados. Porque todos aqueles que hoje estão pensando em ir para o campo, sabem a dificuldade. Eu estou com um amigo aqui, o Daniel, e ele está já buscando lugar para morar, mas está encontrando várias dificuldades. Para onde, como, quando, como é que eu vou me adequar, como é que eu vou me preparar. Isso leva um tempo. Isso leva um tempo para você fazer. Você não vai fazer isso. Mas quando vier o decreto é hora de eu sair da cidade. Meu amigo, quando vier o decreto você não vai sair para lugar nenhum. Porque você não pode comprar nem vender. Como é que você vai pagar o seu pedágio? Como é que você vai pagar o combustível? Se hoje, com esse coronavírus, nós vimos que foi tão simples e tão fácil fechar as cidades e não ter acesso às pessoas, não terem acesso a sair das cidades, nem onde estão circulando. Então, veja como vai ser simples quando você assim, ó, ninguém sai, ninguém entra. Não compra e não vende. Veja que esse é uma lei que vai afetar o povo que guarda o sábado. Porque aqueles que não guardam, para elas tanto faz. Eles não estão nem sabendo disso, não sabem nem sobre esse mistério, essa profecia que está na Bíblia. Agora, irmãos, será que é tão ruim assim morar no campo? Eu vou dizer para vocês, olha, Deus separou para nós, como povo, a melhor comida, o melhor vestuário. Deus separou para a gente o melhor lugar para se morar. Por que a gente não quer? Por que a gente quer as coisas do Egito? Por que a gente quer continuar sofrendo aí na cidade? Então, essa é a terceira característica do Elias. Vamos para a quarta característica do Elias. A quarta característica do Elias, ela é, para mim, a mais difícil de se conseguir. E é por isso que eu digo que aqueles que não fizerem isso antes, não vão conseguir fazer isso lá na frente. A quarta característica do Elias é, tanto do primeiro como do segundo e do terceiro, é a dependência total de Deus. O irmão Júnior Costa dizendo, seria da minha ignorância dizer que tem horas que necessitamos da cidade? Olha, irmão, isso é uma verdade, que às vezes a gente está no campo, ainda não estamos produzindo ainda, né? Para a gente sustentar, às vezes a gente tem que buscar as coisas na cidade, isso é uma verdade. Mas o avanço, o nosso preparo é para que não tenha mais essa ligação com a cidade. Que a gente tenha que ir lá, sabe para quê? Para pregar o evangelho. Porque a senhora diz assim, as cidades, então com quem que vai evangelizar as cidades? Aí a senhora diz assim, as cidades serão evangelizadas não por morarmos nela, mas por irmos até ela, pregar o evangelho e voltar para cá. São postos avançados. Então você tem a sua casa no campo e você vai à cidade para pregar. Agora hoje nós temos essa tecnologia, eu estou aí na sua casa, eu estou em várias cidades, eu estou até lá em Portugal agora. As pessoas estão me assistindo de lá. Tem pessoa aqui da África. Então olha só, quantos lugares nós estamos atingindo com essa mensagem. Então Deus tem planos. Não é você, eu entendo o seguinte, então o amigo diz assim, eu sou soldado, eu não tenho que ficar questionando o general. O general faz o plano e diz, olha, a minha tática é essa, o caminho é esse. Nós temos que aceitar e entender qual é a direção de Deus para nós. Ô meu amigo Silmar Cristo, seja bem-vindo, Deus abençoe você, viu? Então, agora, então nós vimos as 4 características do Elias. Então nós vimos que ele é vestuário, vida no campo, alimentação e dependência total de Deus. E como é difícil hoje.
No tempo que nós estamos vivendo, ser dependente totalmente de Deus, sair do sistema que nós estamos vivendo, que é trabalhar, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Esse é o sistema que nós estamos envolvidos. E a gente vive, entre aspas, numa escravidão. Por quê? Nós somos escravos desse sistema. Levantar cedo, não ter tempo para a família, não ter tempo para a esposa, não ter tempo para os filhos, não ter tempo para o culto familiar, não tem tempo para nada. É só para o trabalho. Chega no final de semana, tá cansado, tá estressado, quer ir vai para a igreja. Na hora do culto, não vai nem mais para a escola sabatina, porque quer dormir até mais tarde. E aí agora quando volta da igreja almoça e vai dormir. Por quê? Porque não tem prazer no sábado. O sábado realmente ficou um dia de repouso. Que as pessoas vão repousar, vão descansar, vão dormir. O sábado é para ser um dia deleitoso, para a gente passar na companhia de quem a gente ama. Mas olha só, você marca com a sua namorada que todo final de semana você vai encontrar com ela. Aí você vai na casa dela e fala assim, olha, é o seguinte, me arruma um quarto aí que eu preciso dormir. Aí você passa dormindo. Você passa o sábado na casa dela, mas dormindo. Será que esse relacionamento vai crescer? Vai se desenvolver? Muitas vezes a gente faz isso com Deus. Ah, não, eu te amo, ó Deus, eu te sirvo, eu sou seu servo. Mas na hora que a gente quer estar com Ele, que Ele quer passar com você, Ele separou esse tempo para estar com você, você vai dormir. Ou então vai cuidar de outras coisas que ainda é de coisas da semana. Irmãos, Deus está nos chamando para uma reforma e um reavivamento. E nós estamos vendo as características do Elias, e agora eu vou mostrar 3 situações que envolvem os 3 Elias. E olha só, o primeiro Elias, que era o próprio Elias, ele tinha um rei, tinha uma mulher e tinha um acusador. Então o primeiro Elias tinha 3 pessoas que representavam 3 situações, 3, como se diz, não seria partido, 3 organizações, entre aspas, né, que o perseguiram. Elias tinha um acusador que os acusava. Tinha uma mulher que representava alguma coisa. Nós vamos ver já já. E tinha também um rei. Então nós tínhamos um rei que era quem? Quem era o rei que perseguia Elias? Acabe. Então tinha um rei e tinha também uma mulher. Quem era a mulher que perseguia Elias? Jezabel. E quem era o acusador que perseguia também Elias? Os falsos profetas, que foram mortos lá no alto do Monte Carmelo, quando desceu fogo lá para consumir o altar de Elias e não consumiu o deles, e depois foram atrás deles e mataram. Eram 400 de um e 400 e poucos de outro. E eles, quem sustentava esses profetas? O próprio Jezabel e o Acabe. Então, tinha um rei, tinha uma mulher e tinha um acusador. Vamos para o segundo Elias. Quem é o segundo Elias? Só para lembrar? João Batista. João Batista é o segundo Elias. Vamos ver. João Batista tinha um rei, tinha uma mulher e tinha um acusador também. Olha só, o rei era quem? Herodes. A mulher, Herodias. E o acusador? O falso profeta também. Então, olha só, é interessante que no caso do primeiro Elias, o falso profeta fazia a cabeça da mulher para a mulher fazer a cabeça do rei. No segundo caso, o segundo Elias, o falso profeta fez a cabeça da mulher para a mulher fazer a cabeça de quem? Do rei. Para pedir a cabeça de quem? De João Batista. Agora vamos para o terceiro Elias. O terceiro Elias somos nós. Pela graça de Deus. O remanescente do tempo do fim. Tem um rei? Tem uma mulher? Tem um acusador? Então vamos lá. Vamos identificar quem é o rei do nosso tempo. O rei do nosso tempo, de acordo com a profecia, Estados Unidos da América. A mulher do nosso tempo, o papado e a igreja romana. O acusador do nosso tempo é o mesmo. O protestantismo apostatado. Agora olha só, o protestantismo apostatado faz a cabeça da mulher, que é o papado, para que o papado faça a cabeça de quem? Do rei. Para que o rei coloque o quê? Um decreto. Olha só, irmãos, nós vemos a mesma situação do primeiro, do segundo e do terceiro Elias. Então, nós temos agora, vivendo o tempo que nós já identificamos quem é esse rei, que é os Estados Unidos da América,
que ele recebe o poder da mulher, a mulher faz a cabeça dele, e o que mais? E a mulher é feita, segue os ditames do protestantismo apostatado, que vai dar mão, através do abismo, para a besta, para que o papado, então, faça com que o rei implante um decreto que persiga os Elias dos nossos dias. Olha só que como a história, ela se repete e ela acontece de forma exata e perfeita. Veja que o que aconteceu no passado com os Elias de Deus vai também acontecer com os Elias de Deus do tempo do fim. Agora tem algumas características interessantes que nós vamos ver agora. Dentro da profecia. O primeiro Elias, ele teve uma fuga para o deserto, certo? Então o primeiro Elias, ele foi para o deserto. O primeiro Elias também teve um retorno do deserto. Ele foi para o deserto e voltou. E depois, quando ele voltou, ele fez o quê? Desceu o quê? Fogo do céu. Ok? Então ele teve uma fuga para o deserto, depois ele teve um retorno do deserto e depois desceu fogo do céu. Agora, vamos lá. Dentro disso, por que ele teve uma fuga para o deserto? Porque a igreja entrou em apostasia. Por a igreja estar em apostasia, então agora ele vai para o deserto. E fica lá no deserto quanto tempo? 3 anos e meio. Ele disse, não vai chover aqui em Israel. E ele ficou lá no deserto sustentado por Deus por 3 anos e meio. Isso é o primeiro Elias. Depois de 3 anos e meio, ele retorna. Ele retorna para restaurar o altar do Senhor. Que é quando ele faz aquele fogo lá e ora a Deus e desce fogo do céu e consome com água, com tudo que ele jogou ali em cima, né? Então, esse restaura o altar do Senhor. E aí desce fogo do céu e consome toda a oferta que ele fez ali para Deus. Essa é uma situação que aconteceu com o primeiro Elias. Vamos para o segundo Elias, que é quem? João Batista. João Batista também estava onde? No deserto. Não estava na cidade. A Bíblia diz a voz que clama no deserto. Ele estava no deserto. Ok? E João Batista também retornou. Ok? Nós vamos ver já já. E João Batista também desceu fogo do céu do seu tempo. Mas como assim? Eu não lembro de João Batista ter descido fogo nele. Vamos dar uma olhada? Então, primeiro, João Batista estava no deserto. E como é que estava a igreja? Em apostasia. Assim como a primeira igreja do primeiro Elias. E aí, quanto tempo dura o ministério de João Batista? O ministério de João Batista durou 1260 dias. 3 anos e meio. E quando ele termina o seu ministério, então ele agora prepara o caminho para a vinda de quem? Do Messias e chama o povo para o arrependimento. E quando alguns aceitam, e dentre eles ali os discípulos que estão com Jesus, o que vai acontecer no Pentecoste? Vai descer fogo do céu e vai colocar essa chama sobre a cabeça dos discípulos. Então desce fogo do céu e sobre os discípulos como prova de que o Espírito Santo está com eles. Ok? Que é o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Agora vamos para o terceiro Elias. E eu pergunto para você, você já entendeu quem é o terceiro Elias? O remanescente do tempo do fim? Vamos dar uma olhada se isso aconteceu também com o terceiro Elias. O terceiro Elias vai cumprir a profecia. Quando nós chegamos em Apocalipse, o Apocalipse diz que existiu uma fuga da igreja para o deserto. Deus preparou um lugar, uma terra, e levou essa igreja para o deserto. Depois dessa fuga, tem um retorno desta mulher, desta igreja, do Elias, né, do terceiro Elias, para o povo. E depois tem um fogo que desce do céu também. Em 2 situações. Então vamos dar uma olhada nessa sequência. Por que a igreja foi para o deserto? Porque estava em... Por que o Elias foi para o deserto, o remanescente foi para o deserto? Porque a igreja estava em apostasia. A mesma do Elias, do segundo e do primeiro Elias. E quanto tempo vai durar essa fuga da mulher para o deserto? Quando você vai lá na profecia, diz que ela vai durar 1260 anos. Ou seja, 3 anos e meios proféticos. A mesma do segundo, a mesma do primeiro Elias. Depois dos 1260 anos, ela retorna. E ela retorna como a igreja da profecia. O Elias do tempo do fim.
Em 1844, a igreja retorna do deserto e começa a pregação do evangelho, chamar o povo para se arrepender. E quando ela começa a chamar o povo para se arrepender, o que desce do céu? O dom profético desce por meio da senhora White, como fogo, mostrando o terceiro Elias começando a sua obra e o povo remanescente também. Veja que a ligação do primeiro, do segundo e do terceiro Elias são perfeitas. Tem mais detalhes, mas depois a gente pode falar sobre isso. Eu queria que você abrisse agora para você ver a missão do primeiro Elias foi restaurar a verdadeira adoração. A missão do segundo Elias foi preparar o caminho para a vinda do Messias e chamar o povo para o arrependimento. Qual a missão do terceiro Elias? A missão do terceiro Elias também é, olha, a missão do primeiro, que é restaurar a verdadeira adoração. Que dia Deus quer ser adorado? Que tipo de música Deus quer ser adorado? Com que tipo de vestuário Deus quer ser adorado? Em como Deus quer ser adorado por meio do nosso corpo, o nosso testemunho. Primeira. Segunda coisa. Segunda missão, a missão do segundo Elias. Chamar o povo para o arrependimento, temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Chama o povo para o arrependimento. E prepara um povo para a vinda do Messias, só que agora em glória e majestade. Mas tem uma outra missão do terceiro Elias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias. E você vai ver que o ataque de Satanás hoje, ele está direcionado exatamente para não cumprimento da missão do terceiro Elias. E você vai ver que a missão do terceiro Elias no tempo é essa. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E qual é a obra dele? Verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com o quê? Com maldição. A obra do terceiro Elias é uma obra dentro da família. Vocês estão entendendo hoje por que Satanás está atacando e destruindo as famílias, destruindo os lares, tirando a figura do homem, tirando a figura da mulher, separando os filhos? É porque a obra do terceiro Elias está exatamente nisso. Restaurar a família, a imagem e semelhança de Deus. E a restauração da família... Vai tirar? Só não tirar. Ah, vai tirar outro? Se queria tirar outro, só cuidado do meu. É isso. Desculpa aí, tá? A obra do terceiro Elias é também uma obra de restauração familiar. A obra do terceiro Elias está dentro da família. Agora, depois eu te respondo, tá bom, Sanderson? Pela sua pergunta. Irmãos, vocês estão entendendo por que Satanás está atacando a família hoje? Desfigurando os homens, desfigurando as mulheres, separando os filhos. Tem gente que está preocupada em salvar o mundo, mas a sua família está em pedaços. A sua obra, homem, a sua obra, mulher, é cuidar da sua família para que ela seja um testemunho ao mundo. A senhora White diz que o maior testemunho que alguém pode dar é uma família bem ordenada. Filhos que estão submissos à vontade de Deus, filhos que estão submissos à vontade dos pais, filhos bem educados, maridos e esposas que convivam bem uns com os outros. Mas Satanás quer destruir essa imagem. E Deus está chamando você e eu para cumprirmos essa imagem. Esse é o maior testemunho que nós vamos poder dar para o mundo. Enquanto as famílias estão todas despedaçadas, separadas, cada um por si, ninguém pensa em pai, ninguém pensa em mãe, ninguém pensa em filho, mães entregando os filhos para a lata do lixo, maridos matando esposa, esposas entrando em conflito com seus maridos e filhos. E de repente tem uma família bem ordenada, onde marido e esposa convivem juntos, em harmonia, em alegria, filhos bem educados. Não estou falando de educação mundana, irmãos. Estou falando de educação de respeito para com Deus e com as coisas eternas. Filhos que busquem a Deus e busquem resolver os seus problemas em oração, ao invés de fazer a sua própria vontade. Onde o primeiro pensamento do filho parece assim, vamos orar. Eu tive uma experiência com o Pedrinho
aqui mesmo. E as pessoas que estão aqui, algumas delas foram testemunhas. Nós estávamos para sair e tinha chovido. E um dia antes a gente tinha pegado chuva e a gente foi subir e não conseguiu subir. E alguém falou assim, vamos orar. E a gente orou e o carro foi. Para o mesmo lugar que a gente tinha tentado 3 vezes, não ia. Quando a gente orou, o carro foi. E foi pela graça de Deus, porque era impossível subir. Na mesma semana eu fui sair, eu e o Pedrinho. E quando eu fui sair, tinha chovido e falei assim, papai, choveu, né? Eu falei, choveu, filho. A estrada deve estar igual, né? Eu falei, filho, deve estar. Então vamos orar antes, para que o anjo empurre o carro pra gente? Irmãos, o carro foi. E subiu, pela graça de Deus, porque era impossível subir onde eu subi. E o carro foi. Então quando os nossos filhos veem a gente orando, eu vou dizer um conselho para você, você gosta de orar em secreto? De vez em quando você deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta para que os seus filhos lá da sala vejam você orando lá dentro do quarto. Ajoelhe e ora. Não é para fazer, como se diz, fazer publicidade da sua oração. É para que os seus filhos vejam que você busca a Deus em oração. Para que eles sigam o seu exemplo. Para que eles tenham vontade de orar e ajoelhar. Eu tenho um filho que tem aqui 1 ano de idade, 1 ano e alguns meses. Quando a gente fala a palavra oração, a primeira coisa que ele faz é juntar as mãozinhas. E ajoelha. Mas ele não aprendeu isso porque a gente ensinou. Ele aprendeu isso porque ele viu a gente fazendo. É pelo seu exemplo. É quando ele vê você fazendo é que ele aprende o que você está ensinando. Não é quando você fala. E muitas vezes a gente quer falar, ensinar falando. A gente precisa ensinar agindo, para que eles vejam como é que funciona. Como é que Deus age com a gente. Como é que a gente confia em Deus. Como é que a gente depende de Deus. Como é que a oração é o poder de Deus para nos dar forças. Que Deus abençoe você e a sua família, para que você restaure esse altar da família, para que o culto familiar de manhã, de tarde e de noite aconteça, para que você tenha tempo de estar com seus filhos. É uma bênção, irmãos. Eu vou dizer para vocês, é um privilégio. Eu não sei o que, meus filhos não sabem o que é viver com um pai ausente. E nenhuma mãe ausente. Porque todos os dias da vida dele, nós estávamos juntos. Isso é uma bênção. Isso é possível para você também. Não, eu estou aqui, é impossível para mim fazer isso. Não tem jeito. Eu também achava assim. Eu também pensava que era impossível. Eu tinha empresa, eu tinha negócios, e eu vivia na cidade. Eu falei, a minha esposa é advogada, tinha a empresa que ela trabalhava. Eu falei, como é que nós vamos fazer isso? Isso é impossível. E hoje eu vejo que é totalmente possível. E Deus tem um plano para mim e para você. Deus pode te dar isso. Você pode ter isso. Não é privilégio meu, não é privilégio de alguns que estão aqui. É privilégio de todos os que querem. Você precisa primeiro tomar a decisão. Senhor, eu quero. Eu quero isso. E se for da sua vontade que eu vá, eu estou à disposição para ir. Eu não estou falando para você isso, eu estou falando para você tomar a decisão. Senhor, eu quero, eu desejo isso para minha família. Porque quando você tomar essa decisão, Deus vai agir. Ele vai te mostrar onde, como e quando ir. Isso não é problema seu, esse problema é Deus que vai resolver. Ele só precisa que você tome essa decisão. Porque quando você tomar a decisão, Ele vai agir e vai te dar tudo isso que você tanto hoje acha que é difícil. E Deus vai te dar. Nós estamos aqui num local, num sítio grande, com várias casas. Tudo aqui pertence a Deus, porque aqui não tem dono. O dono dessa propriedade nós estamos aqui, desse projeto, é Deus. E se algum dia assim, mas está investindo dinheiro lá e tal, não sei o que, isso aí depois vai ficar para quem? Isso vai ficar para Deus. Porque dentro do nosso estatuto, reza que se por acaso essa propriedade aqui for vendida, o dinheiro deve ser aplicado em outro ministério que pregue a verdade para esse tempo. Então ninguém aqui se beneficia. Todos nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E você pode ser um deles. Isso não é impossível, irmãos. Isso é totalmente possível. E há pessoas aqui que achavam assim, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, achavam que era impossível isso. E hoje elas estão aqui. Uma está bem na minha frente aqui. Está aqui dando risada aqui na minha frente. É possível, não é? Sim. Tudo é possível, porque Deus é quem age. Agora,
quando a gente olha para essa situação dos dias atuais, para o que eu tenho que me preparar? Então, irmão, se eu não tenho que me preparar para a volta de Cristo, para o que eu tenho que me preparar? Se eu não tenho que aguardar a volta de Jesus, o que eu tenho que aguardar então? Se Jesus não vai vir como ladrão para mim lá na volta dele, quando é que ele vem? E é isso que nós vamos ver agora. Então, muitos hoje estão se preparando para ver Jesus voltar, aguardando a volta de Jesus. Muitos estão se preparando para o decreto dominical e ficam de olho, né? Ficam ali os binóculos proféticos. Olha, o movimento do Papa, ou o movimento do Donald Trump, e vai para cá, e vai para lá. Irmãos, você tem que preocupar é como está o seu caráter. Se você entender profecia, mas não tiver com o caráter pronto, você não vai ser levado para o céu. Você pode ser o melhor intérprete de profecia do mundo. Mas se você não tiver com o caráter pronto, não adianta. Porque o que vai selar você não é o quanto você conhece de profecia. O que vai selar você é como está o seu caráter. É isso que vai dar o selo, direito ao selo para você. E nós vamos ver isso agora dentro do Espírito de Profecia. Porque olha só, muitos acham assim, então, quando que vem o ladrão? Não é na volta dele. Então eu tenho que me preparar para que evento? Eu tenho que aguardar qual evento? Vamos ver qual que é? Será que seria a chuva serôdia? Vamos dar uma olhada. Primeiro, quem tem direito à chuva serôdia? Vou fazer uma pergunta para você. E qual é a condição para receber a chuva serôdia? Então assim, primeiro, quem tem direito e qual é a condição para recebê-la? Vamos dar uma olhada? Quando você vai para Ezequiel, capítulo 9, verso 4, lá fala sobre um selamento. E diz assim: E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal nas testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Aqui está falando de um selamento, e esse selamento não é o sábado. Vocês estão percebendo que não é o sábado? Porque não fala assim, ó, marca com a testa com selo aqueles que guardam o sábado. Não está escrito isso aqui. O que está escrito aqui são aqueles que suspiram e gemem por causa das coisas erradas que cometem aonde? No meio do povo. A minha pergunta para você, você está vendo alguma coisa acontecendo errado no meio do seu povo? Uma vez eu estava falando sobre esse assunto, uma jovem falou assim, irmão, mas eu não vejo nada de errado que acontece no meio do nosso povo, para mim está tudo bem, está tudo certo. É porque talvez você esteja cego espiritualmente. Eu não estou aqui para criticar a igreja de forma alguma. Essa é a igreja de Deus e ela não tem a oitava igreja. É a igreja que vai triunfar. Só que no meio dela tem muitas pessoas que não são remanescentes. Porque quando você olha para a Bíblia, diz assim, ainda que o povo de Deus seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Não é o grupo todo. Então não é porque você está dentro do barco que você vai ser salvo. A salvação, ela é individual. A igreja de Cristo é onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali está. Deus tem uma igreja organizada, isso é verdade. E essa igreja organizada, para que o evangelho seja expandido, para que os ministérios cresçam, para que tenha obras, para que o evangelho seja pregado, isso é verdade. Mas você é a igreja. Eu sou a igreja. É a igreja de Cristo no tempo do fim. Então, irmãos, o selo acontece sobre aqueles que suspiram e gemem. Agora, olha o que os testemunhos para a igreja, capítulo 5, vai dizer sobre o que é este selo. Então, o que é suspirar e gemer? Porque se eu preciso suspirar e gemer para receber o selo, o que é suspirar e gemer? Então, vamos ver o que diz lá. Então, para eu ter o selo, eu preciso estar suspirando e gemendo. Mas será que eu ficar assim... Não é isso, né? Então vamos ver o que é suspirar e gemer. Vamos lá. Testemunhos para a Igreja, volume 5, olha o que a senhora vai dizer. Ela começa exatamente esse texto de Ezequiel 9, verso 4. E ela diz assim: Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar a palavra da vida, haviam reprovado, aconselhado, suplicado. E alguns dos que ouviram, né? Que estavam desonrando a Deus, ouvir essa súplica, esse aconselhamento, essa reprovação dessas pessoas, desses que estavam pregando essa verdade, que é o suspirar e gemer, eles se arrependeram e se humilharam de coração diante de Deus. Diante dele. Dele é Deus. Aqui está com E maiúsculo. Então, o suspirar e gemer é pregar, aconselhar, reprovar, suplicar para que as pessoas se arrependam. Eu pergunto, você está fazendo isso hoje?
Você está suplicando para que esse estilo de música que hoje nós estamos usando não seja usado? Para que esse estilo de vestuário não seja... Mas eu não estou falando assim, então eu vou falar só sobre vestuário. Não é para você falar vestuário. Nós temos a experiência nossa aqui. Sabe o que nós fazemos? Nós levamos Cristo para a pessoa. Porque quando você leva a Cristo, você leva o pacote todo. Quando eu levo um pacote de doutrina, eu vou arrumar grandes inimigos e talvez alguns amigos. Mas quando eu levo a Cristo para as pessoas, ela é transformada plenamente pelo poder dele. Então eu não preciso nem falar de vestuário. A pessoa que está disposta a fazer a vontade de Deus, ela vai ser transformada porque ela vai querer saber, Senhor, o que o Senhor quer que eu me vista? Como o Senhor quer que eu te represente? Não precisa ficar falando de vestuário. Se uma pessoa te chamar para conversar, você pode sentar e conversar com ela, mas não é esse o caminho. O caminho é você levar Cristo e este crucificado a essa pessoa. E ele vai fazer essa obra de transformação na vida delas. Porque o problema dela não é o vestuário, o problema dela é Cristo que está longe dela e ela não está percebendo esse detalhe. É isso que nós precisamos levar. A alimentação é a mesma coisa. Você pode até ensinar, nós podemos ensinar alimentação, mas leve Cristo para as pessoas e elas vão ser guiadas. E eu não estou dizendo, não estou falando contra essas palestras que nós temos, e eu também tenho palestra sobre alimentação. Mas não é esse, como se diz, a obra que vai fazer com que eu chegue até o coração das pessoas. O que chega no coração das pessoas é Cristo e este crucificado. De como ele me amou, de como ele te amou, de como ele entregou tudo por você, e como ele está disposto a te salvar, e que ele está disposto a levar você para o céu. Ele quer transformar você para isso. Então, os que suspiram e gemem fizeram isso. Sabe o que aconteceu quando eles suspiraram? Sabe, alguns se arrependeram por causa dessas pregações, que está dizendo aqui, que é suspirar e gemer. Mas olha o que diz aqui. Para muitos, mas a glória do Senhor já tinha se apartado de Israel, se bem que muitos ainda mantinham seus aspectos formais de religião. Faltava o seu poder e a sua presença. Então, para muitos que lá no tempo de Israel achavam, olha, Deus está aqui ainda. Cristo tinha sido morto na cruz, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, aquele sistema tinha acabado, e o povo continuava fazendo culto e adorando a Deus, os mesmos que mataram a Cristo. Cristo já não estava mais com eles. E eles continuaram fazendo culto. E pode ser que isso esteja acontecendo hoje. Você está fazendo culto para Deus, está indo adorar a Deus, mas Cristo já não está mais lá. Porque nós o expulsamos de lá. Porque a gente não quer fazer a vontade dele. E ele não vai ficar forçando a barra para nós. Se eu não quero, ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. É a única igreja das 7 igrejas que deixou Cristo pro lado de fora. Ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora batendo na porta. Posso entrar? Você me permite entrar? Então, está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 210, segundo parágrafo. Vamos ver mais. Então, quem tem direito ao selo? E qual é a condição para eu ter o selo? Então, para eu ter a chuva serôdia, eu tenho que ter o selo. Então, para eu ter o selo, o que eu tenho que ter? Vamos ver o que diz aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216. E diz assim, agora é o tempo de se preparar. O selo de Deus nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher impuro. Então, para eu ter o selo, eu preciso, como? Estar preparado. Mas nunca vai ser colocado sobre uma mulher impura. Olha o que diz mais. Nunca será colocado... Vou fazer uma pergunta para você. Nunca é relativo ou absoluto? É absoluto. Não é relativo. Nunca é nunca. Nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher ambicioso e amante do mundo. O que mais? Nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que receberem o selo de Deus, o selo devem estar sem mancha perante Deus, candidatos para o céu. E olha o que diz mais. Ainda em Testemunhos para a Igreja, página 214 agora. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto os nossos caracteres tiverem uma mancha ou nódoa sobre eles. Cabe a nós remediar os defeitos de nosso caráter e purificar o templo da alma de toda a impureza. Então, olha só, quando nós fizermos isso, purificar o templo da alma de toda a impureza, olha o que diz assim, então a chuva serôdia cairá sobre nós
como a chuva temporã caiu sobre os discípulos no dia do Pentecoste. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 214. Então, olha só, irmãos. Para eu ter a chuva serôdia, eu tenho que ter o selo. Para eu ter o selo, eu tenho que estar com um caráter purificado. E longe de mim estar falando aqui de perfeccionismo. Isso não é perfeccionismo. Isso se chama plenitude de santificação. Ou, como diz os nossos pioneiros, a perfeição cristã. Ou seja, aquilo que Deus me revelou como sendo pecado, eu entendi, eu compreendi e tomei a decisão, pelo poder de Deus, de não mais cometer aquele pecado. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Por isso, João diz assim, olha, o pecado na vida do cristão não é um cotidiano. É uma eventualidade, é um acidente de percurso. Por isso, João diz assim, olha, se por acaso vocês caírem ou tropeçarem, olha, ainda há um advogado no céu que pode interceder por vocês. Então, o pecado de rebeldia, o pecado de rebelião, não está no meio do povo de Deus. Esse pecado ele foi tirado de lado. Eu pergunto para você, o poder do pecado ou o poder de Deus? Aqui já responderam. É o poder de Deus. Quem é maior? Satanás para fazer você pecar ou Deus para fazer você vencer? É uma escolha sua. É você que decide isso. Se você entende que Satanás é maior que Deus, então você vai dizer, olha, eu vou pecar até Jesus voltar. Ou se você entende que Deus tem poder para te livrar de pecar, quando você se submete a Ele, não tem poder em você, viu, irmãos? Nem em mim. O poder está em Deus, está em colocar toda a nossa vontade, nossos desejos, nas mãos de Deus. E como Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então, Deus nos dará essa vitória. Eu vou dizer para você que no céu ninguém vai ficar sem coroa. Porque todos são vitoriosos. Vitoriosos de quê? Lá a Bíblia própria diz do que nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos sobre a besta, sobre o dragão. Do que nós somos vitoriosos? Nós vencemos pelo poder de Deus. É lá no nosso Senhor Jesus que nós apoiamos toda a nossa vitória. Não está em nós. Nós entregamos o nosso eu a fazer a vontade de Deus e Deus é quem vai nos dar essa vitória. E essa vitória está à sua disposição hoje. Para vencer o seu temperamento, a sua língua de falar mal, o seu olho de ver coisas erradas, o seu ouvido de ouvir coisas erradas, a sua boca de comer coisas que Deus não se agrada, e o seu nariz de cheirar coisas que Deus não quer, e de tocar a sua mão de tocar coisas que Deus não quer. Esses 5 sentidos é que travam a grande batalha do grande conflito dentro de nós, porque a nossa vontade quer usar esses sentidos para satisfazer a nossa vontade. E quando a gente coloca a nossa vontade nas mãos de Deus, os nossos sentidos na mão de Deus, então eu já não vejo aquilo que Deus não se agrada. Eu já não como aquilo que Deus não se agrada. Eu não falo que Deus não se agrada. Eu não ouço que Deus não se agrada. Eu não cheiro, eu não toco. Porque Deus é que me dá esse poder. E está à sua disposição esse poder. A Bíblia diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz assim, olha, você pode mais ou menos algumas coisas. Ela diz tudo. Tudo posso naquele. Onde está centrado? Em Deus. Não está centrado no homem. Naquele que me faz o quê? Que me dá forças. É nele que está a nossa força. Então vamos seguir. Ainda em Testemunhos, volume 5, página 213 e 214. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Existem muitos, mesmo entre aqueles que ensinam a verdade, e há outros que não receberão o selo de Deus em suas frontes. Eles, olha só, eles têm a luz da verdade, conhecem a vontade do seu mestre, compreenderam cada ponto da nossa fé. Ou seja, irmãos, esse povo que Deus está falando aqui, esse povo aqui, eles tiveram toda a luz. Eles compreenderam cada ponto da nossa doutrina, eles cavaram fundo. Não era gente que estava assim só na superfície, não. Estudando só pelo que o pastor fala, eu não estou falando enquanto pastor, de novo, tá? Eles não eram só ouvintes
Eles buscaram, eles estudaram, eles abriram a palavra de Deus, eles buscaram a profecia, eles foram a fundo. E mesmo assim, olha o que diz aqui, eles têm a luz da verdade, conhecem a vontade do seu mestre, compreenderam cada ponto da nossa fé, porém não possuem obras correspondentes. Nossa. Conhece tudo, mas não pratica. Ah, eu já ouvi dizer que para ir para o campo tem que ir para o campo. Ah, mas é só lá na frente. Ah, eu já entendi que realmente é para o campo, mas eu não vou agora. Olha, eu já entendi que alimentação carne não faz parte do povo de Deus, mas eu ainda gosto de um churrasquinho, uma carninha assada. Estou falando para vocês, só você entender. As pessoas não têm obras correspondentes. Conhecem, entendem, mas não praticam. Isso é sério. Porque hoje a maioria do nosso povo está nessa situação. Conhece, mas não pratica. Sabe o que é melhor, mas não pratica. Sabe o que é isso? Rebelião. Isso se chama rebelião. Conheço a verdade, mas não pratico. Eu rejeito a verdade. Foi isso que o povo de Israel fez no passado. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Muitos rebeldes sabem qual é a vontade de Deus. Deus já mostrou claramente o que deve ser feito, mas não faz. E tem gente que fala assim, mas eu vou esperar um sinal. Amigo, que sinal que você está esperando? Ló teve sinal, o anjo foi lá retirar ele, foi tirar ele da cidade, porque não tinha espírito de profecia para ele naquela época. Hoje Deus deixou bem claro, olha, não é para ficar aí. Ah não, mas eu vou ficar, que é bom aqui, é confortável. Aqui eu tenho tudo, é tudo pertinho. Eu ligo, chega, eu ligo, chega. A cidade não ensina você a ser dependente de Deus. E eu vou explicar para você. Vou fazer uma pergunta para você. Se você está na porta da sua casa, na varanda da sua casa, pro lado de cima, ninguém te vê na rua, você vê um assalto acontecendo numa casa, o que você faz? 190. Chama a polícia. Aí você está na varanda da sua casa e do outro lado tem uma casa que começou a pegar fogo. O que vem na 193. Chama o bombeiro. Oh, tem alguém passando mal. O que você chama? SAMU. Qual que é o SAMU? Quem se lembra? 192. A cidade nos condicionou a resolver os nossos problemas com o telefone. Mas em outras coisas. Quantos de nós assim, vamos ajoelhar e orar? Vamos pedir para Deus resolver a situação? Eu não sei quantos de vocês viram aqui, isso aconteceu aqui no sítio, e alguns que estão aqui participaram disso. O nosso sítio, eu cheguei de viagem do Pará, estava pregando lá, e quando eu cheguei de viagem, no dia seguinte, a gente foi dormir, 1h da manhã, uma pessoa me liga aqui no telefone, uma pessoa vizinha aqui, olha, a gente levantou para ir no banheiro e a gente viu um fogo, tá vindo em nossa direção. Aí todo mundo levantou, e aí foram 4 homens, é 4, né? Foram 4 homens, para apagar o fogo, um incêndio na floresta, estava aqui, um eucalipto foi plantado aqui, e alguém colocou fogo do outro lado da mata, e esse fogo veio se alastrando para cá. E esse eucalipto faz divisa com o nosso sítio, com a nossa divisa aqui. Nem tem cerca. E o mato estava seco, quando a gente chegou aqui, o mato estava seco. Tudo seco. E o fogo veio vindo, e a gente levantou os 4 e fomos para lá, tentar apagar. E de lá de cima onde nós estávamos, nós conseguimos ouvir as mulheres, que todas acordaram e foram para a varanda da minha casa aqui, e começaram a orar e cantar. E elas cantavam daqui, e a gente conseguia ouvir eles cantando lá de cima. A gente não conseguia ouvir a oração, mas a gente sabia que elas estavam orando aqui. Isso durou a noite toda. Eu acordei por volta da 1 da manhã, isso durou a noite toda. E sabe o que aconteceu, irmãos? O fogo parou exatamente na linha divisória. Parou ali. Você precisa, eu terei fotos, a gente filmou, para vocês verem o tamanho que foi o incêndio. Não foi coisa pequena. E Deus foi levando esse fogo que estava vindo nessa direção, na nossa direção, e Deus fez assim, esse fogo deu a volta por trás, passou na frente e subiu queimando o morro acima. E não avançou para o nosso lado. Isso é tão verdade que quando foi de manhã, um dos meninos aqui subiu lá e falou assim, bom, já que pegou fogo, agora vamos pedir para Deus, deixa pegar para baixo mesmo, que a gente já vai precisar limpar a mesa.
E depois que a gente pediu para Deus, o fogo então desceu e queimou. Mas estava tudo apagadinho lá para cima. E a gente controlou para onde a gente queria que o fogo fosse. Irmãos, são experiências que a gente vive no campo que isso fortalece a nossa fé. Isso fortalece o nosso desejo de fazer a vontade de Deus, porque é um Deus misericordioso que cuida dos seus filhos. Isso é uma bênção. Depois eu posso mostrar para vocês aqui, postar no Facebook aqui, o fogo. Quem entrar lá tem lá as fotos do fogo, os vídeos de quando o fogo veio. Irmãos, é pelo poder de Deus, e essas experiências vão fortalecendo o nosso relacionamento com Deus. É isso que Deus quer comigo e com você, relacionamento, conhecimento. Mas na cidade a gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo para conhecer a Deus. Como é que a gente vai ter experiências com Deus lá? Eu sei que tem muitas pessoas que passam por experiências e provas, mas Deus quer fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão com Ele. Então vamos seguir aqui. Nosso tempo já está avançado. E diz mais aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 213 e 214. Estes são os que estão familiarizados com a profecia, os tesouros da sabedoria divina, e deveriam ter exercido sua fé. Eles conheceram tudo. Eles entenderam, mas não exerceram a sua fé. Deveriam, olha só, a obra do terceiro Elias, tão clara aqui dentro da profecia. Deveriam ter ordenado a sua casa, para que por meio de uma bem ordenada família, pudessem apresentar para o mundo a influência da verdade sobre o coração humano. Então, como é que nós vamos apresentar a influência da verdade sobre o coração humano? Através de uma família bem ordenada. Eu pergunto para você, como é que está a sua família? Como é que está o seu relacionamento? Pai, filho, mãe? Eu saio para pregar, as pessoas me mandam mensagem assim, irmão, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, está afastado de Deus, tão longe do Senhor. O que eu fiz de errado, irmão? Eu ensinei eles nos caminhos do Senhor, mas eles seguiram outro caminho. Irmãos, Deus está chamando a gente para restaurar isso. É a missão que Deus nos deu. Empenhe-se nisso, em ter uma família bem ordenada. Sabe por quê? Uma família bem ordenada, bem estruturada, uma família em comunhão com Deus, vai gerar uma igreja em comunhão com Deus. E uma igreja em comunhão com Deus vai pregar o evangelho e anunciar ao mundo de que Jesus em breve virá. Esta união da família restaura o indivíduo, e essa união da família restaura a igreja. Deus está chamando a gente para restaurar isso, irmãos. Para de correr atrás do vento. Para de correr atrás das coisas que não são aquilo que nos fortalecem espiritualmente. Você vive nessa loucura da cidade, nessa loucura do mundo. Deus está chamando para você sair à parte, ficar num lugar mais tranquilo, para você ter comunhão com Ele, para você tirar o pé do acelerador, dar uma freada e começar a andar com Ele. Sabe, irmãos? Outro texto do Espírito Profecia, Eventos Finais, página 192. Saúde. Eu vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse vitória sobre cada tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre cada má palavra e ação. Ninguém vai receber o refrigério se não vencer essas coisas. E diz mais assim, deveríamos, portanto, nos aproximar cada vez mais do Senhor, diligentemente, procurando aquela preparação necessária para nos habilitar a permanecer em pé na batalha do grande dia do Senhor. Amém. Irmãos, veja que o foco é a preparação. Olha só o que diz aqui, o selo do Deus vivo jamais será colocado nos que se vou ler de novo. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos no tempo da angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Eventos Finais, página 221. Então, a pergunta que fica, por que nós estamos pontualmente atrasados, irmãos? Por que o tema dessa live de 3 dias que nós estamos aqui unidos se chama pontualmente atrasados? Porque nós sabemos tudo, conhecemos o futuro, temos a verdade, mas não temos fé e nem as obras correspondentes. Conhecer não te dá o direito ao selo.
participar, ter o seu nome no livro da igreja, não te dá direito a ter o seu nome no livro do céu. Você pode ter o seu nome no livro da igreja, tá tudo em dia, com seus dízimos, tudo certinho lá. Mas se você não tiver o nome no livro do céu, nada aqui na terra vai resolver para você. A senhora ainda diz assim, muitos dos que têm o nome no livro da igreja não têm o seu nome no livro do céu. E muitos dos que não têm o nome no livro da igreja têm os seus nomes registrados no livro do céu. Isso é muito sério, né? É muito sério. Então, se nós estamos pontualmente atrasados, significa que nós estamos conhecendo a verdade na igreja verdadeira, com o povo de Deus, porém, estamos perdidos. Porque nós não temos esse conhecimento de Jesus Cristo. Não temos essa comunhão com Ele. Então, nos dias atuais, que nós estamos hoje, muitos estão aguardando o decreto dominical para fazer alguma mudança. Mas o decreto dominical não é sinal para preparação. O decreto dominical é sinal de que já tem um povo preparado. E esse povo preparado já foi selado. E se ele já foi selado, a porta da graça para muitos na igreja já está fechada. Não se rebele contra a vontade de Deus. Não se rebele contra o Espírito de Deus que foi revelado para o seu povo nesses últimos dias. Sabe por quê? Porque todos esses eventos, então, para que eu tenho que me preparar? Qual que é a minha preparação? Será que eu tenho que me preparar para a chuva serôdia? Será que eu tenho que me preparar, então, para o selo? Para que eu tenho que me preparar? Olha o que diz aqui em Primeiros Escritos, página 71. Eu vi que muitos negligenciavam a preparação. Olha, ninguém negligenciou o seu sábado aqui, não. Aqui está falando que negligenciaram a preparação. Tão necessária, esperando que o tempo do refrigério ou da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no grande dia do Senhor e viver a sua vista. Olha só, tem muita gente que fala assim, não, olha, quando vier a chuva serôdia, ela vai cair, ela vai transformar a minha vontade, eu vou mudar o meu temperamento, eu vou fazer todas as reformas. É a chuva serôdia que vai fazer isso comigo. A senhora está dizendo aqui que não é isso. Que o que dá direito à chuva serôdia é alguém que já está preparado. E qual que é a preparação? E ela diz assim, quantos eu vi neste tempo, no tempo de angústia, sem abrigo. Sabe por quê? Aqui não fala, olha, aqui não está dizendo que negou o sábado, não está dizendo que negou o dízimo, não está dizendo que negou as nossas 28 doutrinas. Sabe o que aconteceram? Eles negligenciaram a necessária preparação. É a preparação que muitos estão negligenciando hoje. Ninguém está rejeitando as nossas 28 doutrinas, ninguém está rejeitando o Espírito de Profecia, literalmente, né? Porque muitos hoje estão na igreja e não aceitam essa profecia. É uma tal de escritora norte-americana. Alguns falam assim, é uma que fez plágio. Vocês adoram Ellen White? Não, a gente não adora Ellen White, não. Porque o último profeta é Jesus. Mas o último profeta não era João? Não. Quando chega a Ellen White, ela não é um profeta. Ela diz assim, eu sou mais que um profeta. Ou seja, ela diz que ela é a mensageira do Senhor. E como mensageira, ela recebeu diretamente do profeta Jesus a mensagem. Era ele quem dava essas mensagens para ela. Então ele é o último profeta. Não, mas não era João que é o último profeta. Não, o profeta do tempo do fim é o próprio Jesus. E ele dá o seu testemunho ao Espírito de Profecia para a igreja no tempo do fim. E quando ele dá esse testemunho, muitos rejeitam esse testemunho. E por rejeitar esse testemunho, voltam para o deserto. Não tem o selo de Deus, não tem a transformação de Deus e vão ficar pelo caminho. Porque hoje é o que está acontecendo. Um ataque ao Espírito de Profecia. Atacam ele, mas estão atacando Jesus, porque é ele que é o profeta do último momento. É ele que está dando essa revelação. Está lá, se você abrir Apocalipse 17, o testemunho de Jesus é o quê? O Espírito de Profecia. É o testemunho dele. Mas muitos estão rejeitando. Não, mas isso é só um conselho. Ela só aconselhou. Você não precisa seguir. Você siga se você quiser. Será que o ser mais sábio do universo te dá um conselho e fala assim, mas é só um conselho? O onisciente, o onipresente, o onipotente fala assim, olha, é melhor que seja assim.
Aí fala assim, não, mas eu não quero isso aqui, eu quero fazer o que eu quero. Isso é uma rebelião contra a própria vontade de Deus. Então, por que que os não adventistas vão receber mais tempo que nós? Se fecha a porta da graça para nós, primeiro, por que que os de fora têm mais tempo para receber? Sabe por quê? Porque eles hoje já têm uma experiência íntima com Cristo. Deus já os tem como seu povo. Tanto é que ele diz assim, eu tenho outras ovelhas que são de onde? De outro aprisco. Ou seja, pessoas que ainda não conhecem a plena luz que nós conhecemos e que fazem a vontade dele na luz que eles têm. E Deus vai os chamar e eles vão vir a sua chamada e vão voltar, vão vir para esse aprisco. E vai ser um só povo. Não vai ser mais uma igreja, é um só povo. E aí eles vivem essa luz que eles conheceram. E o que que eles precisam enxergar no tempo do fim? Então, irmãos, eu vou perguntar para você. Você que é adventista do sétimo dia, você que está aqui também, você que é adventista, você precisa de decreto dominical para aceitar o sábado? Não. Você já aceitou, não já? Se você já aceitou o sábado, o decreto dominical não é para você. O decreto dominical é para os que estão lá fora tomarem posição. Você já tomou posição antes. E já foi selado antes. Porque quando você vai para Ezequiel, o selamento começa primeiro pela casa de Deus. E começa pelos maiores. E quando termina o selamento do povo de Deus, Deus então agora está selado o povo de Deus. Deus agora vai selar os de fora. E ele envia um sinal para isso. E o sinal que Deus dá para isso é o decreto dominical. Encerrou o julgamento do povo de Deus e agora vai começar o julgamento dos de fora. E Deus vai dar um sinal. Então, eles só precisam enxergar o sábado. E quando eles enxergam o sábado como selo de Deus, tomam posição, os evangélicos agora, por meio do decreto dominical, vão aceitar a verdade do sábado e vão aceitar a Cristo. E vão vir aos milhares. Vão vir aos milhares para o meio do nosso povo. E vão dar a sua vida, porque eles serão mártires. Eles vão morrer por causa dessa verdade. E muitos que estão assentados à mesa hoje, com Abraão, Isaac e Jacó, vão sair para dar lugar a eles, para eles virem sentar à mesa. E sabe o que vão fazer? Vão se tornar os piores inimigos do povo de Deus. Eu pergunto, de que lado você está hoje? De que lado você está se preparando para ir a essa guerra? Porque hoje os dois exércitos já estão frente a frente. Ou você não consegue perceber o mal atuando e o bem sendo querendo ser o bem sendo querendo ser o mal querendo abafar o bem. Hoje o que é certo é tido como errado e o que é errado é tido como certo. Elogia-se e engrandece os erros dos homens e rebaixam aqueles que querem fazer as coisas corretas. Isso está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas já não olham para o bem como coisa normal. Se você está fazendo bem hoje, você às vezes é muito mal visto. Ou então as pessoas, nossa, olha que coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, qual é o nosso foco? Adequar o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo. Porque é isso que vai nos dar direito ao céu. Para de buscar as coisas, porque é o seu caráter que está sendo avaliado. É o seu caráter que Deus quer selar. E que tipo de caráter é o seu? Volúvel? Que vai assim, para lá e para cá? Ou como diz lá em Lucas, Jesus falando de João Batista, ele falou assim, o que vocês viram por aí? Falando de João Batista, vocês viram um caniço agitado pelo vento? Ou vocês viram um homem firme, de propósitos firmes? Vocês viram alguém que fica lá, ele falou A, agora é pra A. Aí falou B, aí vem pra cá. Aí falou C, vem pra cá. Aí falou D, vem pra cá. Pessoas que ficam, sendo agitadas pelos ventos de doutrinas. Ou você tem uma firmeza, não, isso aqui é de Deus. E depois que você entendeu, você não muda mais. Nosso caráter é que precisa ser transformado. E isso Deus está dando dando todo o céu à nossa disposição para vencermos isso. Nesse tempo da chuva serôdia, o refrigério virá e a presença do Senhor virá para dar poder e grande voz ao terceiro anjo.
Sabe o que é dar poder e grande voz? É porque a sua forma de viver, a sua forma de cuidar da sua família, a sua forma de se alimentar, de se vestir, de morar, vai ser um testemunho para as outras pessoas. E elas querão vir e ter o que você tem. Puxa vida, você tem saúde, eu quero ter essa saúde. Como é que você tem essa saúde? Ah, você tem uma família bem ordenada, como é que você tem a saúde? Filho, olha aqui, é Deus. É Deus. E nós vamos poder apresentar ao mundo um testemunho da testemunha fiel e verdadeira que vai chacoalhar os alicerces desse mundo mau e do império de Satanás. Nós somos o único povo que está impedindo da total governança de Satanás nesse mundo. Porque nós estamos aqui pelo poder de Deus, é que nós estamos impedindo o governo pleno de Satanás nessa terra. Mas muitos de nós têm dado muito mau testemunho. E Satanás tem rido na cara dos nossos anjos que estão aqui ao nosso redor. Tem rido da cara de Deus. Tá vendo esse povo aí, ó? Você fala que quer te servir, mas olha só, eles fazem o que eu quero. Eles ouvem o que eu quero que eles ouçam. Eles comem o que eu quero que eles comam. Eles vestem o que eu quero que eles vestam. Eles frequentam os lugares que eu preparo para eles, onde eu levo o meu sermão para eles pregarem. Nos cinemas, nas discotecas, nas baladas. Eles bebem aquilo que eu quero que eles bebam. Não é seu povo, não. Você quer levar para o céu para dar suco de uva para eles? Para com isso. Veja, irmãos. O nosso Deus tem o melhor para nós. E a grande voz que diz esse texto é o nosso testemunho e as nossas ações. Então, qual a condição para receber a chuva serúdia? Deve o nosso coração ser esvaziado de toda mancha e purificado para a habitação do Espírito Santo. Testemunhos para Ministros, página 507. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar toda a contaminação, o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no Pentecoste. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Em Eventos Finais, Evangelismo, página 702, diz assim: a chuva serôdia há de vir e a bênção de Deus encherá toda a alma. Como que ela vai estar? Que estiver purificada de toda contaminação. Então, olha o que diz aqui a Sra. White, nesse boletim de 1893. A gente já está terminando, tá, irmãos? Eu sei que vocês estão cansados, já passei mais de meia hora aqui do horário e a gente já está encerrando. Ela diz assim: como que a escrita delas, você entende que é uma escrita triste, pesarosa, angustiada. E ela diz assim: eu deponho a minha pena e ergo a minha alma em oração, para que o Senhor sopre sobre o seu povo desviado, que são como ossos secos, para que vivam. O fim está próximo, nos acometendo tão furtivamente, tão imperceptivelmente, e tão silenciosamente como os passos do ladrão da noite, para surpreender as sentinelas que estão dormentes e despreparadas. Possa o Senhor conceder o seu Santo Espírito sobre os corações que estão livres de cuidados, para que não mais continuem a dormir como os outros, mas serem sóbrios e vigiarem. Olha, irmão, olha algumas frases, algumas palavras que estão aqui nos levam a algumas coisas. Primeiro, ela fala ladrão da noite. Segundo, fala que a gente está dormindo e despreparado. Depois ela fala que a gente precisa se libertar dos cuidados. O que seriam os cuidados? É o que a gente está envolvido hoje. Sair, trabalhar, sair de manhã, bater cartão, pagar conta, voltar. A gente está envolvido com esse sistema. Cuidados da vida. Sustentar, comer, educar, como se diz, pagar escola, pagar plano de saúde, um monte de coisa que a gente está envolvido em cuidados da vida. Para que não continuem a dormir, mas serem sóbrios e vigiarem. A palavra sóbrio nos leva à reforma de saúde. Ter uma mente clara, limpa, para entender a palavra de Deus e o tempo que a gente está vivendo. A palavra vigiarem não é para você ficar olhando para a vida dos outros, é para você olhar para você. Como é que você está? Como é que está o meu caráter? É policiar você quando você, peraí, deixa eu estou pensando mal, Senhor, por favor, me ajuda a não cair nessa tentação. É você, quando tiver a tentação de falar de uma pessoa, você fala, peraí, Senhor, eu não vou falar porque isso é um pecado, eu não quero cometer esse pecado.
É você quando de frente de alguma situação de pecado, você resistir e desviar-se dele. A Bíblia diz que Jó, ele se desviava do mal. Assim também serão os filhos de Deus no tempo do fim. Então, a figura do ladrão da noite não significa somente estar despreparados para o selamento, como consequência também para a chuva serôdia, mas inclui resistência à chuva serôdia. Muitos hoje estão resistindo à verdade. Que tragédia, né? Imagine os membros da Igreja de Deus do tempo do fim resistindo ao poder de Deus que vem para os guiar através dos eventos finais. É o poder de Deus que, ao chegar o tempo para que essa mensagem do terceiro anjo seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos. Olha o que diz aqui. Vou ler de novo, tá? Porque a gente teve aqui um empecilho aqui. Vamos lá. Ao chegar o tempo para que a mensagem seja dada com o máximo de poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que consagram o seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu Santo Espírito do que pelo preparo nas instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Olha isso, irmãos. Que texto fantástico. Que fantástico essa visão de Deus para nós nos tempos. E para a gente encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, verso 3. E olha o que diz lá. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Oséias, capítulo 6, verso 3. Espera que eu abri o lado errado aqui, só um minutinho. E diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer. Olha que mensagem. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecer a quem? Ao Senhor. E a sua saída é como a alva. E é certa. E como que ele vem a nós? Ele vem a nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, vou fazer as 3 perguntas que eu fiz para você lá no começo. Para o que você está se preparando? O que você está aguardando? E quem virá como ladrão? Você deve se preparar, sabe para quê? Para receber o selo de Deus. E como é que eu preparo para receber o selo? Caráter. Tá, e eu recebo o selo. E o que eu devo aguardar? A chuva serôdia. Se preparar para receber o selo, aguardar a chuva serôdia, e então Jesus vai vir investigar, antes da sua vinda, como está o seu caráter, para te dar direito ao selo, para ele poder derramar a chuva serôdia sobre você, para você enfrentar os eventos finais do tempo do fim. A volta de Jesus, você se prepara aqui. Porque só estarão de pé lá na vinda, como galardão, que a volta de Cristo é um galardão, é o presente. E ela não vai ser como ladrão. Ela vai ser dado dia e a hora da sua vinda. Então, eu não me preparo para a volta de Cristo. Eu me preparo para receber o selo. Eu não aguardo a volta de Cristo. Eu aguardo a chuva serôdia. E depois entendo que Jesus vem para olhar como é que está o nosso caráter. E aí ele nos sela, derrama a chuva e a gente vai para os eventos finais. Amém. Quando esta igreja, eu e você, estivermos prontos, então ele virá para nos buscar. Enquanto nós não estivermos prontos, Satanás vai vencendo essa guerra e vai empurrando a vida dele para mais para frente. Ele vai só alongando o tempo dele.
A pergunta que eu faço para você: você vai continuar rodeando Canaã ou você quer entrar? Deus está chamando você e eu para encerrar esse processo, para a gente poder entrar na Canaã celestial. E para isso, nós precisamos estar prontos. Deus não vai levar para o céu pessoas que ainda querem viver aqui nesse mundo. Pessoas que ainda gostam das coisas deste mundo. Pessoas que ainda estão vivendo a vida palaciana dessa terra. Deus vai levar para o céu pessoas que querem estar com Ele, que querem transmitir o caráter dele, que quer viver plenamente, saber o que significa viver plenamente pelo poder de Deus. O nosso eu tem que ficar aqui. E Cristo tem que viver em nós. Ele tem que aparecer. Não somos nós que temos que aparecer. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você está preparado e aguardando o primeiro e segundo advento? O que é o primeiro e segundo advento? É a vinda de Cristo e chamando o nosso nome para dizer: estes são os meus filhos amados em quem me comprazo. Então ele nos sela. E a gente vai para os eventos finais. Reivindicar o caráter de Deus, com o poder de Deus, sem ceder a nenhuma tentação do diabo. E outra, sem nenhum pecado para confessar. Sabe por quê? Porque quando ele apaga de lá, ele também apaga daqui. E você não vai se lembrar de nenhum pecado que você cometeu, porque você já confessou todos, já foi apagado do céu. Que poder, que maravilha que Deus pode nos dar. Agora, eu não sei quantos de vocês já fizeram um check-in. O que é um check-in? Você compra a sua passagem e você vai viajar, se for nacional ou internacional. Nacional, 1 hora antes, internacional, 2 a 3 horas antes, dependendo da companhia. E eu passei por uma experiência que eu vou contar para vocês aqui. Eu vim para cá, no Espírito Santo, no ano passado. E quando cheguei aqui, deu um problema no voo, fiquei 6 horas lá em São Paulo para poder embarcar e vim para cá. Quando fui voltar, o meu voo era às 8h25 da manhã. E a gente saiu daqui 5 horas da manhã, porque daqui lá é 1h20, 1h30. Saímos 5 horas da manhã com 3 horas de antecedência. Então dá tempo tranquilo. Só que quando chegou lá na cidade, o aeroporto tinha mudado de local. Era um novo aeroporto. E o caminho para o aeroporto agora era diferente. E o caminho que nós faríamos para o aeroporto estava em reforma. Eles estavam reformando uma ponte para poder chegar lá. O que aconteceu? Eu fiquei preso no trânsito. E eu estava a 5 km, o Waze, o GPS falava que eu estava a 5 km do aeroporto. E eu consegui chegar lá 8h23 da manhã. Meu voo era às 8h25. E eu corri para dentro do aeroporto com meus documentos para lá para a moça. Já olhei naquela telinha que tem ali onde fala os voos. E eu vi que o meu voo para Campinas ainda estava em solo. E eu cheguei para a moça: olha, tá aqui a minha passagem, tá aqui meus documentos. Por favor, eu preciso entrar nesse voo. Ela falou assim: qual é o seu voo? É o que vai para Campinas. Eu falei assim: o senhor não vai poder entrar. Eu falei: não, moça, mas está ali dizendo que o avião está aí ainda. E ela disse o seguinte: o voo está aí, mas as portas do avião já estão fechadas. O senhor não pode mais entrar. Eu estava com a passagem comprada, com as malas prontas. Tinha tomado banho, estava arrumado para poder viajar. Estava diante do balcão, o avião estava ali, mas a porta já estava fechada. E eu não poderia mais entrar. Ela me ofereceu o próximo voo, que seria a 1h30 da tarde. Eu fiquei das 8 da manhã até as 1h30 e ainda tive que pagar uma multa para poder viajar. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos fazer uma viagem intergaláctica. Nós vamos ao terceiro céu. Só que antes de chegar lá, nós precisamos fazer o check-in. O check-in é como está o seu caráter, como está a sua vida. Para que Deus possa carimbar o seu passaporte para o céu. É esse documento que ele precisa. Só que o documento, ele vai ser assinado depois de escrito. Ele não vai ser escrito e depois assinado. Você primeiro precisa escrever a história da sua vida, para que depois embaixo, o autor do universo possa dar a sua assinatura.
Deus não vai assinar uma folha em branco, muito menos uma folha suja. Deus vai assinar e carimbar uma folha que está disposta a receber a vida dele sobre essa história, sobre a sua vida. Irmãos, eu tenho uma figura aqui que eu queria mostrar para vocês que estão aí. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar vocês para vocês verem essa figura. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Desculpa, deixa eu ver aqui. A figura é essa daqui, eu vou virar aqui. Vocês estão vendo aqui essa figura aqui, ó. Essa figura mostra um avião e ali ele está com as portas abertas. E aqui nós vemos uma família aqui com seus filhos, um casal, outro casal, amigos e uma pessoa aqui sozinha. Eles estão no saguão de um aeroporto. E no saguão desse aeroporto eles estão olhando para o avião que está lá fora com a porta aberta. Essa imagem me chocou muito quando eu comecei a falar sobre esse assunto. Essa imagem nós podemos ver que saguão seria talvez a igreja onde nós estamos. Com a nossa família, com os nossos amigos, com as malas prontas, tudo pronto. Contemplando o avião da viagem celestial. Só que muitos de nós, ali dentro do saguão, vamos ficar dentro do saguão. E quando a porta do avião se fechar, ninguém vai mais entrar.